Bom dia, Arada, Piazada, bom dia, manos, bom dia, brothers, bom dia, família, bom dia, amigos, amigas. Mais um dia de trabalho, mais um dia de compromissos, de cumprimento dos nossos deveres. A palavra do Senhor deve ser aberta todos os dias. Já estamos com ela aberta, a verdadeira Constituição. Quero compartilhar com você hoje o verso 54 do capítulo 22 de Lucas, a história de Pedro e dos últimos dias de Cristo nesta terra, sua prisão, morte e ressurreição, é contada pelos evangelistas, por Mateus, por Marcos, por Lucas, são repetidas com diferentes enfoques. E aqui na história de Pedro, eu queria destacar hoje, eu nunca ouvi nenhum pregador, nenhum grande orador falar deste aspecto de Pedro, que diz assim no verso 54, e então prendendo-o, prenderam a Jesus, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, colocaram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Pedro, naquele momento em que à noite, quando prenderam a Cristo, Judas o traiu por 30 moedas de prata, Pedro enfrentou os guardas que queriam prender a Jesus, e prenderam a Jesus, deu com a espada na orelha de Malcom, cortou a orelha de Malcom, e estava ali. Cristo tinha avisado Pedro poucas horas antes, disse assim: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, porque Jesus pediu para Pedro se Pedro o seguiria, se Pedro não o negaria, e Pedro disse assim: eu jamais, nem que eu tenha que morrer, ele disse. E Pedro acabou negando a Cristo. Nós sabemos desta história, mas Pedro se arrependeu amargamente. Quando Cristo saiu do sinédrio, depois que o levaram para lá perante Anás, o olhar de terno amor se cruzaram com o olhar de Pedro, e Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E ele chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Eu quero destacar aqui este aspecto positivo de Pedro. Pedro não desistiu, embora tenha sentido medo, ele ficou receoso, ele poderia ser preso e ser crucificado. Naquele momento ele não esperava, tudo de repente começou a desabar diante da vida dele. E Pedro, ele demonstrou uma atitude que os outros discípulos não tiveram. Ele teve coragem e seguiu a Jesus, mesmo sabendo do risco que ele tinha de morrer. Ele não desistiu. É verdade que ele o negou, mas ele se arrependeu. Eu queria falar com você nesta manhã. Você é um cristão que segue a Cristo? Você já é um cristão verdadeiramente? Você tem receio? Sabe que hoje em dia, nesta cultura em que nós vivemos, o cristianismo é uma contracultura. Se você diz que segue a Bíblia, que você é taxado de fundamentalista ou conservador, que você segue a Cristo, que você segue os mandamentos todos, que você é criacionista, que você crê nos profetas do Apocalipse, você é taxado como radical, utópico, fora da casinha. Pedro ele ficou com medo, mas ele seguiu. Está você com medo hoje de alguma coisa? Tem medo você de guardar os mandamentos de Deus verdadeiramente como Deus pede? De viver o verdadeiro cristianismo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? E ter coragem de defender as verdades que Cristo veio para implantar neste mundo? Que Deus te abençoe, que te guarde e que te proteja e que te dê a paz. Não tenha medo de seguir a Cristo, vale a pena. Eu garanto isso e posso dizer com a minha própria vida e experiência. Fique com Deus, amo vocês, tchau, tchau.